Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo Domus aqui no canal do colégio. Eu me chamo Jonas Faria, me formei aqui no colégio em 2016, atualmente jornalista também formado. E para esse bate-papo especial aqui comigo, João Pedro Lopes. Tudo bem, João Pedro? Tudo bem, Jonas. O João Pedro, ele está aí já há 3 anos fazendo letras na Unilago e hoje nosso bate-papo vai ser um pouquinho sobre a escolha do curso, sobre as experiências dele. Então vem com a gente, acompanhe o bate-papo até o final. Então, antes de mais nada, gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal do colégio, deixasse o seu like e compartilhasse esse bate-papo aí com todos os seus amigos. Bom, então vamos começar aqui o bate-papo. João Pedro, primeiro de tudo, conta um pouquinho. Você se formou na turma de 2018, 2019, você entrou na faculdade, né? É isso mesmo? Isso mesmo. Eu me formei no Domus em 2018. Logo após que eu saí do Domus, prestei o Enem, prestei vestibular da Unesp, passei na primeira fase. Fui para a segunda fase, esperei as listas, mas fiquei bem perto, mas não consegui. Dei o meu melhor. Então, em 2019, eu já tinha em mente que eu queria letras, então eu fui para a Unilago, prestei o vestibular da Unilago e já estou no terceiro ano da faculdade já. É bem isso, né? Quando a gente começa esse período assim, de vestibular, às vezes a gente fica meio aflito, né? Poxa, eu quero passar, a gente ouve aquilo de, nossa, a gente precisa passar de primeira e tal, depois vem aquelas dúvidas do cursinho. Você chegou a ter dúvida em, quero fazer cursinho porque eu não cheguei a passar no Unesp ou não? Eu quero fazer letras, então realmente eu quero começar essa formação o mais rápido possível. Isso, então, eu não tive essa dúvida, eu já tinha certeza de que eu queria letras, então eu esperei as 9 listas. Então, como não deu, eu falei assim, como não deu, não vou me preocupar, dei o meu melhor. Então agora eu vou pegar e vou entrar, ver faculdades aqui em Rio Preto que contém o curso de letras, escolhi a Unilago e foi certeiro, né? É um curso assim que eu já tinha em mente, superou todas as minhas expectativas. Sim. É um curso excepcional para mim e é muito bom a gente ter essa experiência no Domus, que o Domus sempre ajudou a gente, então desde o primeiro ano com os testes vocacionais da SUSET, então eu tava, no primeiro ano eu queria direito, depois com os testes vocacionais eu falei assim, não, direito não tem nada a ver comigo, aí depois eu quis psicologia não tem nada a ver comigo. Aí então com os testes vocacionais da SUSET, que são muito importantes para a gente se entender, né, compreender as nossas áreas, né, de conhecimento, então deu letras, área de educação. Então já tenho, a minha avó e minha mãe são da área da educação também. Então eu me encontrei nessa área e escolhi o curso de letras. E até por curiosidade, quais eram as características assim no teste vocacional? Muitas vezes falam sobre personalidade, né? Poxa, por exemplo, no meu, eu lembro quando fazia, nossa, comunicação. Ok, né? Então, comunicação também tem um amplo leque, né? Tem publicidade, tem relações públicas, o próprio jornalismo. Mas assim, em características tuas que você foi percebendo para chegar nesse discernimento de letras, o que você viu assim? Então, primeiro foi os testes de personalidade, então tinha uma personalidade de olhar, estar sempre atento com as coisas, ser um pouco responsável, que caía nos testes, né, tinha como resultado. Então, eu sempre fui muito responsável, né, então sempre gostei muito das disciplinas que envolvem língua, sempre gostei de inglês, português, porque matemática nunca foi meu forte, né, então eu sempre gostei muito dessas áreas de língua estrangeira, de literatura, que eu também gosto bastante. Então, foi essas matérias, esses testes que foram o norte, né? Que me deram a luz, né? Para eu falar assim, esse curso que eu vou escolher é que eu pretendo seguir como carreira. Cara, que legal, né? Eu acho que é muito mais fácil quando você chega assim, sabendo uma coisa bem clara que você quer, né? Facilita muito mais, para não ser uma transição traumática, né? Não sei se bem essa palavra, mas no sentido de, poxa, não vou me encontrar no curso, ficar naquelas dúvidas. Eu acho então que você entrou bem direcionado, né? Essa aqui Isso, fui bem direcionado, eu já tinha, né, essa opção em mente, então falei assim, então é o que eu quero, que eu sinto no meu coração, e Deus sempre tem um propósito pra gente, então conversei com Deus, falei assim, Senhor me ajuda, então Ele me deu a luz, né? Então eu segui o desejo do meu coração e isso me possibilitou e está me ajudando e assim, é o que me move. Que legal, cara, que legal. E então dentro do curso de letras tem também um amplo leque, mas o que você já percebe? Você quer dar aula, assim, é isso que você quer fazer? Isso, então, eu faço as 2 habilitações, então no curso tem várias, né?
Então você faz só a licenciatura, você faz o bacharel. Sim. Então eu optei de fazer as duas habilitações, que é a primeira é a licenciatura plena, que você pode dar aula de português ou inglês. Então, minha língua estrangeira que eu estudo junto com o português é o inglês. E depois tem umas áreas de bacharel, que é de tradução e intérprete. Nossa, que legal. Então, é muito bacana. Então, quando eu me formar, eu posso trabalhar nas duas áreas. Mas a área que eu gostei mais, que eu já estagiei aqui no Domo, já estagiei no Santo Antônio também, foi da parte da aula. Nossa. Então, é muito gratificante quando você tem essas experiências dos estágios e essas habilitações, essas oportunidades que o curso oferece. E eu gosto bastante das áreas de literatura, né? Então, de professor de literatura é capaz, bem provável que eu vou seguir essa linha, mas sem descartar as áreas de português, de gramática, que é imprescindível, né, para todos, e também a área de língua estrangeira, né? Embora eu prefiro e minha opção maior é a de língua materna. Cara, que legal. E agora acho que uma coisa que é para todo mundo, são 4 anos de faculdade, né? Então ano que vem, né, se tudo correr bem, se Deus quiser, já tá formado, né? É isso. Ano que vem, se Deus Que quiser, legal. já vou estar formado. Então, como eu faço as habilitações, terei que fazer 2 TCCs. É verdade. Então, o primeiro TCC que eu já tô me preparando já. Já tem um projeto Isso, já, né? então, para a licenciatura é o artigo que eu já estou me preparando, já estou lendo materiais que minha professora já me enviou. E ano que vem eu vou deixar o TCC, né, que é o de bacharel, porque o de artigo é o de licenciatura e o de bacharel é o TCC, o trabalho de conclusão de curso mesmo. Quando você teve essa experiência de entrar na faculdade, mas pegando esse gancho da tua decisão mesmo por estar fazendo letras, eu gostaria de perguntar a respeito de as expectativas tuas. Você falou rapidamente que está superando as expectativas, né? Então, primeiro, a respeito disso, né? O que eram as suas expectativas, o que tem superado as tuas expectativas em letras? Então, eu tinha a expectativa, sim, vou entrar em letras, então eu vou aprender português, né, que é o nosso idioma materno, vou aprender literatura brasileira, vou aprender poesia brasileira, né, fora a parte só de língua estrangeira, né, as gramáticas do inglês, enfim. Aí então, você chega no primeiro ano, você conhece linguística, que é toda aquela teoria fundamentada, eu nunca tinha tido contato com a linguística antes, então foi uma área que eu tive um pouco de dificuldade no começo, porque você nunca viu aquilo, então aquilo é totalmente inovador para você. Verdade. Aí então você tem contato, então você vai vendo, nossa, que legal, se a gente tivesse essa disciplina no nosso dia a dia, seria muito mais fácil a gente entender. Então, são disciplinas que aparecem que nós não tínhamos contato, que mudam todo o nosso modo de ver o mundo, né? Sim. Então agora a gente tem narrativa brasileira, então a gente aprende coisas sobre a nossa cultura que a gente não aprende assim, nós não aprendemos profundamente na escola, né? Então, isso possibilita a gente ter uma visão melhor, a gente entender como o nosso país é formado, como a gente tem esse jeitinho de ser. E também o que me pegou bastante foi agora que eu tô tendo interpretação. Nunca tinha tido a experiência de ser intérprete antes, né? Então, a gente começa a ficar tenso, a gente fala assim, eu nunca vi isso, será que eu vou conseguir? Aí com os poucos você vai conseguindo, você vai tendo domínio sobre aquilo. Então, eu tinha só aquelas expectativas, aprender o básico, né? Que a gente aprende só de uma maneira um pouco mais aprofundada, né? Pra ver, entender. Só que vem todas essas disciplinas que mudam, né? Que fala assim, nossa, que bacana, como é que eu não conseguia ver isso antes, nisso, né? Então, isso pra mim é muito gratificante. E agora sim, né? Passando também um pouquinho além da questão do curso, mas em vivência pós-ensino médio, assim, coisas de realidade, né? Às vezes a gente tem uma cabeça dentro do ensino médio, quando a gente sai, né, a gente tem essa, não sei se é expectativa a palavra certa, não chega a ser quebra de expectativa, mas um choque de realidade, né? Um choque de realidade com situações de, por exemplo, ter que trabalhar, ou até mesmo o curso, que é uma coisa totalmente diferente. Quais foram, assim, teve algum choque de realidade, que você tinha uma cabeça de um jeito no ensino médio, e aí foi mudando depois de ter saído?
Olha, o meu choque de realidade foi quando, assim, eu terminei o ensino médio, falei assim, pronto, eu pensei no meu quarto e falei assim, terminei o ensino médio, agora eu vou pra faculdade. Então é aquela coisa que você fala assim, gente, eu já terminei o ensino médio, agora estou indo para a faculdade, depois mais um passo para entrar no mercado de trabalho. Então eu falei assim, como a vida passa rápido, a gente não percebe. A gente fala assim, parece que foi ontem que eu entrei lá no Santo Antônio, comecei a estudar, agora eu terminei o ensino médio, agora estou indo para a faculdade para seguir um novo rumo após a faculdade. Então esse foi meu choque de experiência, que eu falei assim, como passou rápido, sabe? Sim, sim. E todos aqueles desafios que a gente não gosta, de algumas disciplinas, né, que não é o nosso forte, eu falei assim, olha, eu passei por todas elas. Isso é realmente, nossa, eu penso desse jeito, porque quando eu estava no Santo Antônio também, o corredor do ensino fundamental, eu lembro que eu olhava do Fundamental 1 e falava, nossa, como eu quero chegar no Fundamental 2, passar para outro corredor, né, do lado do outro jardim. Passei para lá, quando eu cheguei, nono ano também estava saindo de lá, e agora? Aí de repente o ensino médio muda de lugar, de repente acabou, e hoje também, por exemplo, eu acabei minha faculdade. É bem isso, né? Parece que você olha para trás com esse sentimento de, cara, eu passei por isso, um sentimento de vitória, mas ao mesmo tempo até parece que fica tão distante, né? Uma coisa que fica, nossa, tão pequena, aquele monte de coisa que eu passei, aquelas crises, as provas, ou também as amizades, né? Vai ficando, às vezes, num sentimento de amadurecimento, né? Você olha e fala, cara, olha tanto de coisa que eu já passei, né? Olha, esse do corredor é o exemplo clássico, porque quando a gente estava lá no ensino fundamental, a gente falava assim, não, eu quero passar para outro corredor. Exatamente. Aí depois que você chega no outro corredor, você fala assim, eu já vou embora daqui. Porque quando eu estava no nono ano, eu lembro que o colégio estava lá no Santo Antônio. É verdade. Ficava lá na sala 5. Ficou 2 anos lá, né? Isso, ficou 2 anos lá. Eu falei assim, olha, será que quando eu sair daqui, eu vou estar lá na sala 5? Aí a gente pegou um dia, a gente estava na aula do Cláudio lá no nono ano. Aí veio a tia Edna, saudades da tia Edna também. Um beijo se ela estiver assistindo. Tomara que deve assistir. Aí ela falou assim, nós vamos levar vocês para conhecer onde vai ser o Domus, onde vocês vão estudar o ensino médio, né? Aí foi quando a primeira vez que a gente veio para esse prédio, a gente olhou tudo assim, a gente falou assim, caraca, meu Deus. Muito diferente, né? É muito diferente. A gente ficou tantos anos lá no Santo Antônio que a gente já estava quase 10 anos, né? Quase 10 anos no mesmo lugar, né? Você começou lá desde a primeira série lá? Isso, lá no Santo Antônio eu fiz Jardim 1, Jardim 2 e o pré. Mais até do que eu achei. Eu fiz o pré lá também. Aí depois eu saí, troquei de escola, eu acabei voltando pro Santo Antônio no 5º ano e fiquei lá até o 9º. Mas olha, quando a gente chegou aqui, eu falei assim, gente, como... É um novo ambiente, uma nova vida que a gente vai começar, uma nova etapa da nossa vida, né? E acho que tem até foto, você tem acho que foto do primeiro dia na página, tem ali acho que no mural, acho que tem uma foto do primeiro dia lá. Ali. Cara, é bem isso, né? Eu lembro que eu também tive a experiência de ter os 2 anos ainda lá no Santo Antônio, e o que eu pensava era isso, será que um dia eu vou sair daqui, não porque eu quisesse, porque lá é um lugar muito bacana, né? Lá é um lugar realmente que fez parte assim, da minha vida, mas mudando pra cá também, toda a diferença de um novo ambiente, sem sombra de dúvida, foi um choque de realidade, né? Um choque de espaço. Assim. E, João, você mencionou uma coisa muito bacana, né? A respeito da Edna e das lembranças, né? Quando veio aqui pro colégio. Falando então de lembranças, né? Quais outras lembranças que você tem dos 3 anos no colégio e até mesmo pode, né, do Santo Antônio, se quiser falar um pouquinho? Olha, são muitas lembranças, né? A primeira que eu sempre levei, que eu levo como vida, era da professora Maiara de Física, que ela sempre falava, quem faz a faculdade, ou a escola, ou qualquer instituição, é o aluno. Então, é da nossa responsabilidade fazer o nosso dever. Então, quem faz, ela dava sempre um exemplo. Faculdade, entre as faculdades federais, estaduais e as pagas, ela falou assim, você vai entrar numa faculdade federal e estadual, não tem problema, é ótimo. Só que quem faz a faculdade é o aluno, não adianta você pegar e você tá numa federal e você não ter responsabilidade com seus compromissos de universitário. Então, essa foi uma frase da Mayara que sempre me marcou, um beijo pra ela se ela estiver assistindo também. E todos os professores, todas as lembranças que eu tive sempre foram muito marcantes. Todos os professores me marcaram muito também, todos que passaram pelo Domus, pelo Santo Antônio também. Então, as outras lembranças foi quando eu vim pra cá mesmo, conheci o local com a tia Edna, com a Suzete, falei assim, gente, que bacana. Aí depois foi o primeiro dia de aula, depois a gente fala assim, gente,
como eu já passei por tudo isso já. E você tem alguma lembrança, pedindo do primeiro dia de aula, assim, uma coisa que tenha te marcado, alguma coisa específica, ou algo com os teus amigos, assim, Olha, aqui, assim, nesse espaço, já que o espaço foi tão diferente, causou um impacto tão grande, assim, no você? o espaço foi diferente, então eu acordei assim, nossa, eu vou acordar às 5h30 da manhã e olha que eu moro perto, falei assim, pra estar já preparado, primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula eu sou assim, né? Falei assim, então tá. Aí então eu cheguei, vi o local, falei assim, gente, que bacana. Aí já tinha aquela placa lá em cima da escadaria. Uhum. Aí a gente, todo mundo chegando, né? A gente revê os colegas do nono ano que vieram pra cá, joga conversa fora. A Carol, Camila, a Mariana, que sempre estudava aqui, sim, né? A Maria Júlia, né? Então, a Maria Eduarda também. Então a gente ficava conversando assim, né? Aí depois a Maria falou assim, tocou o sininho. Uhum. Então vamos fazer oração para abençoar o primeiro dia de aula. Então a Mariana fez oração conosco, todos nós fizemos oração. E é aquela sensação, você vai subindo, quando eu subi a escada para entrar na sala, eu falei assim, meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, era uma experiência muito nova também por causa dos armários, a gente nunca tinha ido armário antes, É verdade. né? Então a gente ficou assim, gente, o armário, olha a sala, olha que legal isso. Então eu pensei, falei assim, gente, como é bacana. Então essas são as lembranças que eu mais tenho aqui, sabe? Todos os carinhos dos professores que estiveram conosco, comigo também. A Mariana e o Paulo sempre foram muito atenciosos comigo também. Então eu tenho o Domus como um colégio que está sempre no meu coração, porque ele é a extensão do Santo Antônio. Então tudo que eu vivi de bom do Santo Antônio me ajudou a ser o que eu sou hoje. O Domus também me contribuiu na minha formação. E todas essas lembranças boas, todo esse carinho dos professores, sempre com todos os alunos, todos os professores são carinhosos. Toda a equipe também do Domus sempre muito carinhoso, o Santo Antônio também, então levo ele sempre no coração comigo, sempre com uma profunda gratidão. Que bacana, cara. Eu acho que é uma coisa que eu vejo todos os bate-papos que eu fiz até agora, né, que eu troquei uma ideia com o pessoal, é como que é um tempo tão rápido, no ensino médio em específico, são 3 anos que passam tão depressa. E você já deu um panorama muito bacana de como é olhar para trás e ver como que passa rápido mesmo, não só os 3 anos, mas todo o período escolar, que a gente tem que aproveitar, né? E às vezes fazer valer a pena, né? Tá aqui, então realmente se dedicar naquilo que é possível, se dedicar ao máximo, participar daquilo que é proposto, né? Você deu aqueles exemplos no início da Suzete com as questões lá dos testes de vocacionais e tal. Tudo isso são experiências que quando a gente está aqui, a gente parece que é só algo a mais, mas quando a gente olha para trás e percebe, vendo um panorama diferente, como foi positivo, né? E como que passou tão rápido. Isso, e a gente é assim, a gente tem que fazer igual os poetas e arcadistas faziam, né? Carpe diem, viva a vida, né? Então, a gente às vezes fica tão preso à rotina que a gente não vê que a vida passa. Então, sim, a gente vê assim, gente, estou vivendo a vida de boa, estou aqui e não estou prestando atenção no que está acontecendo. Então, com a pandemia eu percebi isso também. Quando trocou aquela aula presencial para online, eu falei assim, gente... Então, olha como é que eu vivia antes. Depois a gente começa a dar valor para as coisas. A gente tem que dar valor para a nossa vida, por tudo que a gente passa. Não é fácil. Sim, quando a gente vive é fácil falar, né? Mas na hora, como a gente vai pensar nisso, né? Não é fácil. Então, como eu estava pensando outro dia, como eu sempre pensei também, olha, exatas não é o meu forte. Eu fico assim, mas, né, por que isso, né? Aí depois a gente vê que a gente tem que passar por aquilo pra gente ter conhecimento, pra gente, que nos ajudam, né, nas coisas básicas da vida. Então a gente vive tudo. Então, aquela prova chata que você ficou estudando, então... É um momento da sua vida que você passou que você nem percebe, que você vai perceber lá na frente. E é muito bacana a gente olhar também para, por exemplo, o meu forte não é matemática e tal. O meu também não, né? Compartilho do forte não é. Embora, né? Tivemos que passar por isso. E você saber aquilo que não é a tua cara também é um grande passo, né? A gente sempre fala, nossa, a gente tem que conhecer aquilo que a gente gosta, aquilo que é a nossa vocação, mas também conhecer aquilo que não é a nossa vocação também já é um baita processo de amadurecimento, né? Isso, ok, passei, mas não quero isso, né?
É muito Isso, bacana. porque assim, eu, com todas as minhas dificuldades que eu tive, com meus transtornos de aprendizagem, eu fiquei assim, olha, quando eu terminei tudo, eu falei assim, olha, foi difícil, mas eu consegui. Uhum. Então eu falei assim, eu dei o meu melhor, foi difícil decorar as fórmulas, fazer as contas, falei assim, mas eu dei o meu melhor. Com certeza. Então eu falei assim, então, tudo que eu fiz não foi em vão. Então Isso. tudo que eu fiz, todos os meus estudos não foram em vão. Que bacana. Estudo nunca é em vão, né? Nunca é em vão. Então eu falei assim, eu fiquei feliz porque eu falei assim, olha, eu consegui passar por todas as contas, equações, fórmula, Bhaskara e... Bhaskara, calorimetria, química inorgânica, química orgânica. Então a gente fala assim, consegui passar. E eu sempre assim, mesmo com as minhas dificuldades, eu ficava nos plantões quando tinha de química, ficava nos plantões de biologia. Então eu sempre tinha essa ciência assim, eu tenho dificuldade? Tenho, mas eu tenho que me esforçar. Tenho que dar o melhor de mim, mesmo que é difícil, que eu não estou entendendo o que está pedindo, né? Qual é o objetivo daquilo, do exercício, da matéria, mas eu sempre me esforçava, falava assim, vou pensar, vou quebrar um pouco a minha cabeça, ficar no plantão para ver se eu consigo entender. E é isso, a gente tem sempre que viver a vida e pensar em tudo que a gente pode fazer para melhorar ainda. Perfeito. Porque o tempo passa, a gente depois fica recordando o tempo. Agora, até chegou nesse momento, parece uma coisa saudosista, não sei, me corrija se eu estiver errado, você falou ali dos poetas arcadistas, vou arriscar aqui também falar desse termo meio saudosista, né, de olhar para trás, não como uma coisa ruim, mas como uma coisa muito boa, né, olhar em perspectiva, né. Bom, você já chegou a fazer isso, mas agora, de fato mesmo, encaminhando o nosso bate-papo para o final, se você pudesse dar, se você pode dar uma dica, né, ou falar alguma coisa para quem estiver nos assistindo, não sei se for aluno, amigos mesmo, para quem for, uma dica assim, de você que já saiu do ensino médio há 3 anos, né, tá aí à beira de entrar no último ano de faculdade, um conselho que você pode dar? Olha, o conselho não é fácil, é difícil, também a gente tem pensamentos que nós não vamos conseguir, que a gente não serve para nada. Então, o conselho que eu dou é: fiquem firmes, deem o melhor de vocês, façam o que agradem vocês, sabe? Vivam a vida, né? Prestem atenção, se arrumem com seus compromissos, sejam fiéis aos seus compromissos, por mais básicos que sejam, porque é a partir deles que você começa, né, a sua rotina, que você vai começar a construir o seu futuro e a sua visão de mundo que você tem. Então, não desistam, fiquem perseverantes com Deus, sempre nós estamos no caminho de tudo, Ele sempre nos acompanha. Então, é isso, não desistam nunca e sempre perseverem, porque é difícil, mas Deus está conosco do nosso lado, nos ajudando quando a gente mais precisa, e tudo passa. Esse momento é difícil também de pandemia, ele vai passar, e quando passar a gente vai se reunir, vai olhar para o tempo de novo e falar assim, olha, lá atrás aconteceu isso e passei e estou aqui. Então é isso que eu deixo. Poxa, muito obrigado, João Pedro, assim, obrigado mesmo pelo teu tempo. Saiba que a escola sempre está de portas abertas, né? Assim, para você vir quando você quiser, tomar um cafezinho, para trocar uma ideia. Muito obrigado. Ser professor também, né? Assim, com certeza, cara. Muito obrigado mesmo pelo teu tempo. Eu que agradeço pelo convite, pelo colégio. Agradeço também ao Paulo, a Mariana, toda a equipe do colégio. E muito obrigado por essa oportunidade. E pode deixar que vocês estão no meu coração, vocês sabem disso. Obrigado, João Pedro. Obrigado mesmo, viu? Obrigado a você, João. Esse foi o João Pedro Lopes, né, aqui nesse bate-papo pra lá de especial, e a gente agradece a presença dele e peço para você mais uma vez que estiver nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal do colégio, de curtir esse bate-papo, de compartilhar com os seus amigos também, de comentar aí o que você estiver achando, e claro, a gente volta aí no próximo bate-papo com muito mais conversa para vocês. Até mais, viu?